Nós hoje estamos iniciando a nova série de exposições bíblicas. Nós ficamos 2 anos e 4 meses com o Sermão do Monte. Ficamos um mês, digamos assim, com Jonas. E agora nós vamos iniciar a nossa série em Efésios. Eu não sei quantas exposições ainda serão, mas pelo menos 12 eu tenho certeza que vão ser. Nós vamos hoje meditar em Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2, onde nós vamos conhecer um pouco da carta e também do que é que Deus tem para nós por meio dessa epístola, Efésios capítulo 1, versículos 1 e 2 da palavra do nosso Deus. Nós vamos hoje meditar, meus queridos, sobre as saudações e as bênçãos à igreja. E nessa saudação e nessa bênção, nós vamos descobrir o que nós somos e temos como igreja do Senhor Jesus. O que é que nós somos e o que é que nós temos enquanto igreja do nosso Deus. Então vamos lá, Efésios 1 e 2, Bíblias abertas. Vamos ler todos juntos? Quer dizer, todos juntos não, início não, mas irmãos, acompanhem comigo aí, Efésios 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos meditar nessa noite, como eu disse, no que somos e no que nós temos enquanto igreja. E nós, falando no sentido geral, estamos vivendo em meio a uma geração que vive por propósito. Ela vive em função de conseguir ter um propósito. É tanto que na EBD nós estamos meditando justamente sobre isso, sobre os conflitos da vida, e todos os conflitos da vida começam justamente no fato do homem não entender, não saber qual é o seu propósito. E o homem ele vive então na busca de um propósito, de uma razão, de um sentido para a sua vida. Do lado de fora, meus irmãos, no mundo, quando a gente fala aí daqueles que estão perdidos, todo ser humano ele tem lutado para poder encontrar o seu lugar, para poder achar o seu lugar no mundo, para poder encontrar a sua função nessa vida, nessa existência. E aí a gente vê, à torta e à direito, movimentos, ideologias, bandeiras mil sendo levantadas, e aí o homem busca de tudo quanto é maneira, pela religiosidade, pela espiritualidade, até mesmo pela arte, buscar encontrar propósito para a sua vida. E tudo isso, meus irmãos, é tão somente reflexo dessa tentativa do homem em entender e responder a seguinte pergunta: por que eu estou aqui? Por que eu existo? Qual é o sentido da vida? Então o homem ele tem buscado de toda forma entender tudo isso. E assim tem sido, meus irmãos, na vida da humanidade, desde a queda do homem lá em Adão, desde que o homem caiu lá no Éden. O homem ele fugiu do seu propósito e ele perdeu a noção da sua função nesse mundo. Porém, nós sabemos pela história e pela palavra de Deus que um outro evento mudou toda essa situação. E esse evento foi justamente a vinda de Jesus, a sua morte na cruz do Calvário e a sua ressurreição. Entretanto, ainda hoje, nas nossas igrejas, nós temos a necessidade de rememorarmos, de nos lembrarmos aos crentes, algo que eles deveriam saber essencialmente. A gente precisa novamente lembrar as pessoas de algo que eles deveriam saber de cor salteado, porque a nossa geração de evangélicos não sabe ou até perdeu a noção de quem são e do que devem fazer. Hoje em dia, a maioria das pessoas que estão nas igrejas, elas não sabem quem são e elas também não sabem o que devem fazer. As pessoas pensam, meus irmãos, que salvação é um conjunto de benesses, é um conjunto de bênçãos para que eles tenham uma vida confortável até os seus 70, 80, 90 anos, que é quando eles vão deixar essa terra, quando eles vão morrer, em direção ao desconhecido. E aí não se tem mais a noção de quem nós somos, de quem agora nós nos tornamos por meio de Cristo, e também o que é que nós temos que fazer, qual é a nossa função, qual é a nossa missão, e por que nós estamos aqui? Muitas vezes, meus irmãos, nós temos visto esses fatos se mostrando, principalmente com desconhecimento sobre o que é a igreja, sobre a igreja ainda que seja local, ou a igreja no sentido universal,
E aí muitas pessoas têm ido à igreja, mas têm ido por uma obrigação moral, têm ido para cumprir uma tabela, e as pessoas não sabem mais responder por que nós estamos aqui, por que nós nos reunimos todos os domingos, por que nós nos chamamos igreja, corpo de Cristo, noiva do Senhor. Esse desconhecimento de significado e também de propósito, ele tem levado muitas pessoas a uma vida mecânica, a uma vida medíocre, a uma vida inútil, a uma vida sem significado. E tudo isso é causado, meus irmãos, pela falta do conhecimento do propósito de Deus nas suas vidas e a razão de ser a igreja. A gente fala sempre isso para os crentes, para aquelas pessoas que nós vamos evangelizar. Deus tem um propósito na sua vida, meu querido. Mas às vezes nós não paramos para pensar qual é o nosso propósito, qual é o propósito de Deus para as nossas vidas, e nós precisamos nos lembrar acerca desse assunto. E é por isso, meus irmãos, que para os crentes de hoje é tão importante, é tão primordial nós meditarmos na Epístola aos Efésios. A carta aos Efésios, ela foi escrita entre 60 e 63 depois de Cristo, e ela é considerada a coroa dos escritos de Paulo, a mais avançada carta de Paulo escrita a uma igreja. É a composição mais divina de toda a raça humana. Essa carta ela foi escrita por Paulo, pelo apóstolo Paulo, quando ele estava ali em prisão domiciliar. A gente observa isso lá em Atos capítulo 28. Ele foi preso ali numa casa, que ele estava ali alugada, e ele ficou ali na companhia de um soldado romano. É interessante que no capítulo 6 de Efésios, por exemplo, nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo sobre a armadura de Deus. E é como se ele estivesse olhando para aquele soldado que estava sempre ali ao lado dele, que estava vigiando ele, e ele ia escrevendo sobre a armadura daquele homem, comparando a vida cristã. Ele escreve, enquanto estava preso, 4 cartas que são chamadas epístolas à prisão, que são Filipenses, Efésios, Colossenses e Filemon. Então são essas 4 epístolas que ele escreve enquanto estava preso. Paulo estava aqui no fim da sua vida, ele já estava aqui prestes a morrer, e ele escreve de uma maneira muito mais madura, e ele vai então escrever a uma igreja que ele tinha um profundo amor, e que ele já tinha também um conhecimento da fé que havia neles. Capítulo 1, versículo 15, Paulo diz isso: eu tenho ouvido do amor e da fé que existe entre vocês, e por isso eu lhes escrevi. Ele escreve essa carta, meus irmãos, à igreja de Éfeso, e embora nós vejamos aí algumas cópias que não tinham lá o nome a Éfeso, a igreja que está em Éfeso, essa carta ela foi originalmente escrita a Éfeso, e depois alguns copistas que foram enviar para as outras igrejas tiraram o nome de Éfeso ali, certo? Para que a mensagem fosse recebida como uma mensagem universal. Essa igreja de Éfeso, ela tinha sido fundada por Paulo, foi o próprio apóstolo quem fundou essa igreja, e a gente observa isso lá em Atos 18 e 19, certo? Então vai ser o momento ali em que Paulo faz a sua viagem missionária, e lá ele funda a sua igreja. E lá em Éfeso, Paulo ficou ensinando os irmãos por 3 anos. Ele ensinou aquela igreja, ele parou ali naquela cidade por 3 anos. Éfeso, meus irmãos, era uma das maiores cidades do mundo conhecido. Era uma das maiores cidades que havia ali naquela época. Éfeso era a capital da Ásia Menor e era a maior metrópole da Ásia. Tinha 300 mil habitantes. Éfeso era o centro de um culto a uma deusa chamada Diana. E essa deusa Diana era a deusa da fertilidade. Então era a deusa ali da fertilidade. E por conta disso, a sexualidade ali em Éfeso era muito forte. Era um negócio que estava ali sem controle. Por isso que ele fala no capítulo 5 sobre marido e mulher, sobre a vida sexual no capítulo 4 também. Por causa disso, Éfeso tinha um culto a Diana muito forte. Como se celebrava um culto a uma deusa da fertilidade? É desse jeito aí que vocês estão imaginando, Então era com muita orgia, era com muita sexualidade, havia prostitutas ali dentro do templo, e elas serviam as pessoas ali praticando sexo mesmo, para celebrar essa fertilidade. E olha só, o templo de Diana era uma das 7 maravilhas do mundo conhecido. Era muito grande, era motivo de orgulho ali para a cidade de Éfeso.
Essa cidade de Éfeso também tinha uma economia muito forte. Eles eram muito prósperos economicamente, porque era uma cidade portuária e também era uma província romana ali na Ásia. Era como se fosse uma espécie de limite, onde todo mundo tinha que passar para poder chegar na Ásia. Então, Éfeso tinha essa característica. Hoje, Éfeso é uma cidade chamada Selçuk, e essa cidade fica na Turquia, certo? O que era Éfeso hoje é Selçuk, na Turquia. Essa cidade ela era muito famosa na sua filosofia, e um dos pais da filosofia, digamos assim, chamado Heráclito, viveu lá em 500 a.C. Foi nessa cidade em que o apóstolo Paulo fundou uma pulsante igreja, uma igreja muito ativa, muito forte, que serviu de expansão do cristianismo no mundo. Através de Éfeso, a palavra de Deus ganhou ali a grande parte do mundo conhecido. E aí Paulo escreveu e enviou essa carta por meio de Tíquico, que era um auxiliar dele, uma pessoa muito querida na fé. E essa é uma carta muito especial, meus irmãos. Ela é muito especial principalmente para nós, porque nela nós temos o plano e o propósito de Deus sendo revelados para cada um de nós. O plano e o propósito do Senhor sendo revelado para a sua igreja. Nós vemos em Éfeso como Deus nos salvou e por que Ele nos fez a sua igreja. Nós vemos qual a razão de Deus ter nos salvado e dele ter feito de cada um de nós a igreja do Senhor. Essa carta ela é muito semelhante à carta de Colossenses, porque ela foi ali enviada na mesma época. Mas ela tem uma característica aqui diferente. Ela tem aqui uma ênfase diferente. Porque em Colossenses, Cristo é apresentado como o cabeça do corpo. Já em Éfeso, em Efésios, a igreja é enfatizada como o corpo, a noiva que glorifica o cabeça que é Cristo. Assim, em Colossenses, Cristo é a cabeça da igreja. Em Efésios, a igreja é o corpo de Cristo. É essa ênfase que nós encontramos aí. Isso é muito relevante para nós, porque nós descobrimos, por meio dessa carta, quem nós somos e o que nós devemos fazer. Essa carta ela é estruturada, meus irmãos, em duas seções. Do capítulo 1 ao capítulo 3, nós vemos doutrina em forma de doxologia, ou seja, doutrina em forma de adoração. Paulo não está ali exortando a igreja, ele não está brigando com a igreja, pelo contrário, nós não vemos isso em nenhum momento na carta aos Efésios, mas ele apresenta doutrina como forma de adoração a Deus. E dos capítulos 4 ao capítulo 6, nós vemos a prática dessa doutrina na vida do crente. Então esse é o objetivo, doutrina que deveria ser praticada em nossas vidas com o fim da glória de Deus. A grande ideia da carta aos Efésios é o seguinte: a obra de Deus em Cristo nos obriga a vivermos uma vida digna do Evangelho. E o versículo áureo dessa carta é justamente o capítulo 4, versículo 1, que eu convido os irmãos para lerem aí comigo. Nós logo vamos chegar lá, mas leiam por favor comigo esse versículo 4:1. Paulo diz: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, esse é o versículo áureo que resume todo o livro de Efésios. E o propósito da carta é justamente nos chamar a atenção para aquilo que Jesus fez por nós. É nos chamar a atenção para a obra de Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, o que Ele nos transformou para sermos, né? Ele nos fez a sua igreja, nos fez o seu povo. Deus revela o seu plano eterno para cada um de nós, revela o plano dele para a vida de Paulo, para que nós, por meio dessa pregação, por meio dessa palavra, pudéssemos viver uma vida que glorificasse o nome do nosso Deus. Ou seja, para que nós tivéssemos, esse é o objetivo da carta, uma vida que seja compatível com aquilo que nós pregamos. É viver aquilo que nós pregamos, esse é o objetivo da carta de Paulo aos Efésios. E não só os Efésios, meus irmãos, deveriam saber quem eram, mas nós também devemos saber quem nós somos, qual é a nossa função aqui nesse mundo. E nós vamos começar a ver isso desde a saudação do apóstolo Paulo, aqui nesses versículos 1 e 2, e naquilo que ele diz para a sua igreja, nós podemos perceber o que nós, assim como os Efésios, somos e o que também nós devemos ser. Então eu convido você nessa noite, meu querido, a viajar comigo lá para Éfeso e a meditarmos o propósito de Deus para cada uma de nossas vidas. Então, meus irmãos, capítulo 1, nós sabemos muito bem o que Paulo era e o que ele deveria fazer.
Então ele tinha noção muito clara de quem ele era e do que ele deveria fazer. E a parte A do versículo 1 nos mostra isso. Ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus. Então ele já começa se apresentando e falando também da sua função e da sua missão. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, por vontade de Deus. Ele se identifica, em primeiro lugar, meus irmãos, aqui na carta, como apóstolo de Cristo Jesus. Nós vemos ele se mostrando como um apóstolo. E essa palavra apóstolo significa enviado. Ele era da turma dos 12 mais ele, né? A gente sempre fala os 12 e Paulo. Então Paulo era o Paulo ali do meio dos 12, 13º apóstolo, como podemos dizer assim. Ele era como o último, como nascido fora de tempo. A gente vê isso lá em 1 Coríntios 15, versículo 8. Paulo era chamado e enviado para uma missão. E ele foi chamado e enviado para essa missão pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Foi o próprio Jesus que chamou o apóstolo Paulo. E é interessante observar, meus irmãos, o que o apóstolo Paulo diz, porque ele fala: eu fui chamado apóstolo por vontade de Deus. E observe que ele não é, meus irmãos, um apóstolo por inspiração própria. Ele não é apóstolo por usurpação, mas ele é tão somente apóstolo pela vontade de Deus. Ele não diz: olha, um dia eu acordei e aí eu recebi a revelação que eu tinha que me tornar um apóstolo e agora eu sou apóstolo. Ou fulano de tal me ungiu com 5 litros de azeite de oliva e por causa disso agora eu sou um apóstolo. Ele foi chamado por Deus para ser apóstolo. Isso nos ensina, meus irmãos, que os 12 e Paulo são os únicos apóstolos da igreja. Em toda a história da igreja de Jesus só existiram os 12 e Paulo. E justamente, meus irmãos, pelo modo especial com que eles foram chamados pelo próprio Cristo. A gente observa na palavra de Deus que o Senhor os chamou e por isso nós não temos mais apóstolos no dia de hoje. Nós não temos mais ninguém que possa se levantar nos dias de hoje e dizer: eu sou um apóstolo. E todo aquele que se afirma apóstolo, ele é tão somente um usurpador ou um falso profeta. A tarefa de apóstolo era uma tarefa muito distinta, era algo muito especial e que só poderia ser dada, essa tarefa, àqueles que andaram com Jesus e que foram testemunhas oculares da ressurreição de Jesus, como foi o caso do apóstolo Paulo. A gente observa isso lá em Atos capítulo 9, ele vê Jesus ressurreto e isso o autorizava para ser um apóstolo. Obviamente ele foi chamado também pelo próprio Deus. E era a pregação dos apóstolos, meus irmãos, que era o fundamento doutrinário da igreja. A doutrina que nós carregamos hoje foi justamente a doutrina trazida pela igreja. E Éfeso também estava edificada na doutrina dos apóstolos, como nós lemos lá no capítulo 2, versículo 20. Então o que eles diziam, que os apóstolos diziam, era aquilo que o próprio Senhor Jesus dizia, por meio do Espírito Santo. E a palavra apóstolo, ela vem de uma palavra hebraica chamada shalia, e esse termo ele mostra que o apóstolo, ele é mais do que alguém que foi enviado para algum lugar, é mais do que alguém que foi comissionado. Ele não é somente um missionário que leva alguma mensagem ou um embaixador com uma carta a ser entregue a um rei de outro país. Não é isso que um apóstolo é. Um apóstolo era, meus irmãos, um procurador. Ele era alguém que substituía aquele que estava mandando ele. Então, um apóstolo poderia tomar iniciativas segundo a ordem daquele que o enviou. E a gente observa isso na própria história da igreja. Paulo, ele é chamado por Deus para ser apóstolo e ele toma decisões ali dentro da igreja pela vontade de Deus. É como se ele tivesse, de fato, uma procuração dada por Jesus para que ele pudesse pregar o evangelho. E assim, meus amados, o que Paulo faz, fala e realiza, ele o faz em Cristo e por meio de Cristo. Ele faz no lugar do próprio Senhor. E é por isso que ser um apóstolo era muito especial. E por isso Paulo se apresenta já dizendo: eu sou apóstolo. Ele trazia, meus queridos, à igreja uma mensagem que era inspirada. Ele trazia uma mensagem que tinha autoridade. Paulo sabia quem era e também sabia qual era a sua função. Ele era apóstolo. E ele era apóstolo, meus irmãos, entre ou aos gentios.
A gente observa isso no capítulo 3 dessa carta, porque a missão de Paulo era justamente pregar o evangelho para que os gentios se juntassem aos judeus convertidos para formar a igreja de Jesus e colocar ali em execução o plano de Deus. E o plano de Deus, meus amados, é fazer de nós um povo que glorifique ao seu nome, um povo que demonstre o seu amor, a sua graça, o seu poder e a sua soberania. Assim como Israel foi exemplo às nações, agora a igreja de Deus é um exemplo para as nações. Um exemplo de que Deus é poderoso, de que Ele é Salvador, de que Ele é gracioso. E por isso, para que esse plano pudesse ser executado, Paulo dedicou toda a sua vida, ele foi preso, ele sofreu castigos terríveis, como ele mesmo diz no capítulo 4, eu prisioneiro no Senhor. Ele diz, eu estou preso por causa de Cristo, porque eu estou pregando aos gentios o Evangelho, ele fala no capítulo 3. Nós não somos apóstolos, nós não somos enviados como os 12 e Paulo, nós bem sabemos disso, mas nós também, meus irmãos, temos um chamado, nós temos um propósito, e nós precisamos descobrir qual é esse propósito para as nossas vidas. Você precisa descobrir qual é a razão de você estar vivo, de você estar aqui nesse mundo, de você fazer parte dessa igreja. Você precisa, meu querido, assim como Paulo, saber qual é o propósito de Deus para a sua vida e se dedicar a esse propósito. Porque essa não é uma tarefa opcional. Você não pode escolher servir a Deus ou não servir. Você não pode escolher ser um crente e não servir ao Senhor no propósito pelo qual Ele te fez igreja. Você, meu irmão, só vai ter um propósito para a sua vida, você só vai se sentir completo na sua vida ao ser aquilo que Deus te chamou para ser e para fazer o que Deus te chamou para fazer. Somente assim você vai ter razão de viver. Você vai ter uma razão para levantar da sua cama e para viver nesse mundo tenebroso de nosso Deus. Todo o resto, meu irmão, pelo qual você tem dedicado a sua vida, é somente um resto, é somente um complemento. E ainda que isso seja a sua família, seja o seu trabalho, seja a sua posição, seja o seu dinheiro, ainda que isso lhe traga alguns benefícios nesse mundo, nunca essas coisas vão lhe trazer satisfação completa e eterna. Ainda que você tenha tudo o que deseja nesse mundo, ainda assim você não terá satisfação completa e eterna. Porque com uma máquina de lavar, ela só é feliz, digamos assim, cumprindo a sua função, que é lavar roupa. Porque não adianta nada você pegar macarrão, molho, almôndegas e ligar ali o ciclo de lavagem e esperar sair uma macarronada. Da mesma maneira, você só vai ser feliz, só vai ter completude na sua vida quando você fizer aquilo pelo qual você foi chamado. Quando você estiver no centro da vontade de Deus, sabendo quem você é e por que você está aqui. Paulo sabia. E você, meu querido, você sabe qual é a sua função? Você sabe qual é a sua missão? Você sabe por que Deus te fez igreja e te colocou aqui nessa igreja? E é isso que você precisa descobrir. É isso que você precisa meditar na palavra de Deus para poder entender por que você está aqui. E isso nos leva, meus queridos, ao segundo ponto dessa exposição. Porque a palavra de Deus nos diz quem nós somos. A palavra começa a nos mostrar por que estamos aqui. Qual é a função de cada um de nós nesse mundo. Por que nós somos chamados igreja aqui nesse lugar. E a gente vê isso no versículo 1, parte B. Paulo ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele sauda aquela igreja dizendo: aos santos que vivem em Éfeso e aos crentes ou aos fiéis em Cristo Jesus. Embora esse texto ele fale ali daqueles que vivem em Éfeso, a igreja, meus irmãos, ela compreendeu desde o início que essa era uma mensagem universal. A igreja de Éfeso compreendeu que aquilo ali que Paulo estava falando não era só para os irmãos de Éfeso, mas era uma mensagem para toda a igreja. E a prova disso é que esse texto, essa carta, na grande maioria dos escritos, né, ou boa parte, né, dos melhores escritos, digamos assim,
ela foi enviada para muitas outras igrejas. E é tanto que algumas cópias tiravam ali a palavra Éfeso, e aí o texto ficava aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Porque como a carta ia ser enviada, vamos supor aqui, para Roma, não tem sentido colocar Éfeso ali. Como a carta ia ser enviada para a Ásia Maior, não tinha sentido colocar Éfeso. Então alguns copistas tiraram essa palavrinha ali, Éfeso. Não altera, obviamente, o sentido do texto, porque todo mundo sabia que a carta era de Éfeso, mas porque eles tinham entendido que a mensagem era universal. E da mesma maneira, nós podemos dizer nos dias de hoje o seguinte: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem onde? Em Puxim. Porque cabe para nós. Essa carta foi escrita para nós, aos santos que vivem em Puxim e fiéis em Cristo Jesus. E é interessante, meus irmãos, nós observarmos que Paulo saúda aqueles irmãos, e na saudação a gente observa que esses irmãos viviam em duas dimensões diferentes. Eles viviam em dois lugares diferentes ao mesmo tempo. Observe o que ele diz aí no versículo 1, na verdade. Aos santos que vivem em Éfeso e fiéis, onde? Em Cristo Jesus. Então ele usa aí duas dimensões, Éfeso e Cristo Jesus. Eles estavam em Éfeso, ou seja, estavam no mundo, mas eles também estavam em Cristo, eles estavam nos céus. E aquela igreja, meus irmãos, era cidadã do mundo e também era uma cidadã dos céus. Nós vivemos a vida nesse mundo, como crentes em Cristo, como um reflexo da nossa situação nas regiões celestiais. Nós vivemos esse mundo como um reflexo daquilo que acontece, da nossa realidade nas regiões celestiais. Tanto que você vai ver na carta de Paulo aos Efésios, muitas vezes a palavra em Cristo, e também você vai ver a expressão regiões celestiais. Isso a gente vai ver até na próxima exposição. Logo de início, no versículo 3, ele falando sobre essas regiões celestiais. Então, os adjetivos que Paulo usa aqui, meus irmãos, ele usa para falar aos Efésios sobre a realidade deles. E da mesma maneira que fala aos Efésios, isso também fala a nós, Igreja Batista de Puxim, aqui no estado da Bahia, quase 2000 anos depois. Porque a palavra diz que os Efésios eram chamados de santos. E assim como os Efésios, nós também somos chamados santos. E santo, meu irmão, não é aquele que não peca. Santo não é aquele que já é perfeito, certo? Não é essa a palavra aqui. Não são mortos canonizados, mas são vivos que foram separados por Deus para viver de um modo diferente. São pessoas vivas que foram chamadas pelo Senhor para viver uma vida diferenciada. Então Deus, de acordo com essa palavra, santo aqui, hagios, Deus nos separou para nos salvar e nos purificar. Ele nos separou, nos capacitando para viver uma nova vida. É tanto que nós vamos ver que o Senhor nos mostra o seu plano, dizendo que antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu para sermos santos, para sermos como Ele, para dar exemplo ao mundo. Gálatas capítulo 1, versículo 4, nos diz que os santos foram aqueles que foram desarraigados desse mundo, ou seja, nós perdemos as nossas raízes desse mundo e agora estamos enraizados em Cristo. Estamos enraizados no Senhor. A nossa fundação está no Senhor Jesus Cristo. E essa nova vida que nós somos chamados para viver, meus irmãos, é uma vida caracterizada por fidelidade. A palavra nos chama de fiéis em Cristo Jesus. Fiel, meus queridos, é todo aquele que confia em Jesus Cristo. Fiel é todo aquele que confia em Jesus Cristo. Porque a fé é justamente a confiança nas promessas de Deus. Deus nos promete coisas e nós, ainda que não vejamos isso, nós acreditamos em Deus. Nós confiamos que aquilo que Deus nos diz é verdadeiro, de que aquilo tem algum lucro, alguma bênção para as nossas vidas. Então a fé é a confiança despertada pelas promessas de Deus. Então aquele servo que confia no Senhor, ele se torna fiel no Senhor. Ele passa a viver em fidelidade a Deus. E isso é muito importante para nós percebermos. Porque fiel, meu irmão, é aquele que crê no Senhor e que crê nas suas promessas de tal forma que obedece aquilo que Jesus nos manda. Porque ele sabe que a vontade de Deus é sempre a melhor. Ele sabe que a vontade do Senhor é boa,
perfeita e agradável. A gente canta isso, né? O fiel obedece ao que Cristo mandar. E por que a gente obedece ao que Cristo manda? Porque a gente sabe que Jesus nunca vai nos mandar fazer algo que seja ruim para nós. A gente sabe aquilo que a palavra de Deus nos diz, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Então, meus irmãos, por gratidão e por amor, o fiel segue ao Senhor. Por gratidão e por amor, nós seguimos a Jesus, obedecendo a Jesus e mostrando ao mundo o que é ser santo, o que é ser alguém santificado e separado pelo Senhor. Porque todo aquele que é fiel é santo e todo aquele que é santo é fiel. Isso é algo normal. Aí a gente precisa observar e entender aqui o seguinte: não é que você sendo fiel ao Senhor, Deus vai lhe abençoar, certo? É tudo que a gente vê músicas dessa forma e essas músicas são erradas, são estranhas. Não é porque você é fiel a Deus que Deus te obedece. Muito pelo contrário, isso não acontece no Novo Testamento. Nós somos fiéis porque o Senhor já nos abençoou. Nós vivemos em obediência e fidelidade a Deus porque Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. É essa tônica que nós vamos ver na carta aos Efésios, vamos ver também em Tiago, porque nós, meus irmãos, assim como os Efésios, nós somos chamados, separados dentre todos os homens para sermos santos, para vivermos sob o privilégio de obedecermos a Deus. E esse é o nosso propósito, esse é o seu propósito, essa é a razão da sua vida. Nós vivemos esse mundo com a cabeça lá nos céus. Nós vivemos esse mundo com a cabeça lá nas regiões celestiais. Nós somos cidadãos de Puxim, mas sobretudo nós estamos ligados, unidos a Cristo nas regiões celestiais. E nós somos chamados para vivermos aqui em preparação para o céu. Nós somos, meus irmãos, os santos que vivem em Puxim e fiéis em Cristo por causa de Cristo e para Cristo. E entender essa verdade da palavra de Deus altera a nossa vida cotidiana, altera toda a nossa rotina, altera todo o nosso jeito de ser, porque nós não estamos aqui a passeio, nós não estamos aqui sem motivo, nós não cultuamos por nada, nós não nos reunimos só para mostrar roupa bonita ou para estar num lugar domingo à noite. Deus tem um propósito para cada um de nós. E por isso, meus irmãos, a nossa rotina, o nosso culto, os nossos relacionamentos, eles devem estar baseados nessa verdade. Somos santos, chamados por Deus para sermos obedientes à sua palavra, ao Senhor. Deus, Ele nos chamou, meus irmãos, para que vejam Jesus por meio de nós. Deus nos chamou para que as pessoas enxerguem Jesus por meio da nossa vida, por meio do nosso comportamento. E as pessoas vão ver Jesus em nós por meio do domínio do Senhor. E é bem aquela ideia, como é que a gente sabe que existe um pastor? Porque existe um rebanho. Como é que a gente sabe que existe um Senhor? Porque existem servos, escravos. E da mesma maneira as pessoas vão saber que Jesus é o Senhor de tudo e de todos, que Ele é o cabeça do rebanho, porque existe uma igreja que mostra isso. Porque existe um povo obediente que demonstra que Ele é o dominador de tudo e de todos. E também nós demonstramos a Jesus Cristo por meio do amor. Lembra do que Jesus nos diz em sua palavra? Que quando nós estivermos unidos a Ele, unidos entre nós, nós vamos mostrar ao mundo que Jesus Cristo veio até nós, que o Pai enviou Jesus. Ele mesmo ora isso lá em João capítulo 17, versículo 24, para que o mundo creia que tu me enviaste, que eles sejam um, como um eu sou em ti. Por isso, meus irmãos, Deus nos chama de santos, Deus nos chama de fiéis, justamente para que nós possamos viver conforme o nosso chamado. Se Deus te separou para Ele, se Deus agora está te capacitando pelo Espírito para que você possa ser um fiel, viva de acordo com essa realidade. Viva como um santo na terra. E eu não estou falando de alguém perfeito, mas alguém que foi separado pelo Senhor para imitar Jesus. Viva conforme o amor de Deus. Viva como Ele se manifestou a você. Demonstre isso que o Senhor fez na sua vida. Viva conforme o seu chamado. Porque, meus irmãos, nas bênçãos que o apóstolo Paulo começa a descrever aqui a partir do versículo 2,
que é de onde nós batistas tiramos a nossa saudação, né? A gente não vê, por exemplo, na Bíblia, paz do Senhor, mas a gente sempre vê graça e paz, né? Batista, legal. Show. E nessas bênçãos do apóstolo Paulo, nós vemos justamente a causa de sermos o que somos. Se nós já entendemos agora a nossa função, que é sermos santos e fiéis a Cristo, nós agora entendemos o porquê que nós agora temos essa missão. E o versículo 2 continua: graça e paz a vós outros, da parte de Deus, do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Nós, meus irmãos, fomos agraciados. E a graça é a causa da salvação. A graça é aquilo que motivou a salvação de cada um de nós. Nós fomos salvos para sermos santos e fiéis, e não por sermos santos e fiéis. Deus não olhou para a criação e viu: olha, no futuro você vai ver ali Jorge sendo um homem obediente a Deus e por causa disso eu vou salvá-lo. Não. Deus viu Jorge e disse: eu o salvarei, e por causa disso ele será um homem santo e fiel na minha presença. Nós somos salvos para as obras e não pelas obras. Nós não podíamos, meus irmãos, agradar a Deus. Nós não podíamos chamar a atenção do Senhor. Nós não podíamos, de modo algum, nos mostrar meritórios diante de Deus. Porque a palavra do Senhor nos mostra que nós ofendíamos a Deus, que nós estávamos em pecado, que tudo que nós fazíamos era tão somente desagradar ao nome daquele que é 3 vezes santo, que nós a todo momento estávamos declarando uma guerra contra esse Deus. Mas Deus não nos trata como nós merecemos, e aí nós vemos a revelação da sua graça, porque a graça de Deus, meus irmãos, é a raiz das suas ações. A graça de Deus é o que motiva o seu agir. Ele determinou que daria um presente ao seu filho, e ele nos fez esse presente e nos deu para Jesus. Deus, antes do mundo ser criado, ele diz: eu vou fazer tudo para você, meu filho. E então ele cria esse mundo, ele nos cria e nos dá de presente para Jesus Cristo. Isaías capítulo 53 nos mostra justamente que nós somos a herança de Jesus. Nós somos o fruto do penoso trabalho que daria muita alegria ao Filho de Deus. E por isso, meus irmãos, ele nos quis. E por isso que ele nos salvou, mesmo sem mérito algum em nós. Paulo, ele desejava ali que essa graça estivesse no coração dos irmãos, porque a graça nos mostra justamente o quanto nós somos beneficiados nesse plano de Deus. Esse plano do Senhor de fazer Jesus ser o centro de tudo e nós sermos o presente, a igreja de Jesus ser o presente de Deus para o seu Filho. Como nós cantamos aqui, Deus decidiu nos amar e Ele fez de todo crente povo exclusivo seu. Se a graça, meus irmãos, nos revela algo sobre nós, é justamente que nós somos amados. Se a graça de Deus revela alguma coisa para cada um de nós, é que nós somos amados pelo Senhor. Nós não somos amados, meus irmãos, pelas qualidades. Não há nenhuma qualidade em nós. E aí a gente começa a observar a diferença do nosso amor para o amor de Deus. Porque Deus, Ele não nos ama pelas nossas qualidades. Nós amamos alguém porque a pessoa é bonita, porque ela é agradável para nós, porque existe nela alguma coisa que é útil para as nossas vidas. Então é assim que a gente ama. Já Deus, meus irmãos, nos amou por nada além da sua soberana vontade. E que amor é esse? Que amor é esse da parte de Deus? Jeremias vai dizer que esse amor é um amor eterno. Ele diz: com amor eterno te amei e com laços de amor te atraí. Esse é o amor que o Senhor teve por nós. E esse é o amor que Deus revelou para cada um de nós por meio da sua graça. E aí Paulo continua dizendo: paz. Ele fala: graça a vós outros e paz. E a paz, meus irmãos, é a consequência, é o resultado da graça de Deus em nós. Essa paz, ela nos motiva à fidelidade, porque a gente recebe o amor de Deus, a gente recebe a graça do Senhor, e isso nos leva a termos uma vida de paz com Deus, e assim a gente é fiel. Porque, meus irmãos, não há nada melhor do que saber que nós estamos em paz com Deus. Não há nada melhor do que saber que nós estamos andando na presença do Senhor e que não há nada mais que possa nos separar da sua presença.
Antes nós vivíamos em guerra contra Deus, nós vivíamos em oposição ao Senhor, nós estávamos em rebelião contra Deus. O nosso pecado foi uma declaração de guerra, de ódio contra o Senhor. E por causa disso, Deus responde a cada um de nós também declarando guerra à humanidade. Deus era contra nós. Deus, ele não era a nosso favor. Deus ia nos destruir em nossos delitos e pecados. Mas como nós podemos hoje dizer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Antes Deus era contra nós, mas agora Ele é por nós. Romanos capítulo 5, versículo 1, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E essa paz é justamente fruto da graça de Deus em nós. Essa paz, meus irmãos, é o sorriso de Deus para nós que somos redimidos. Essa paz é o sorriso do Senhor para cada um de nós. É a segurança da reconciliação por meio do sangue de Jesus. É a segurança de que essa guerra foi desfeita e agora nós estamos em paz com Deus. É a segurança de sabermos que não há mais nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa paz que vem do termo grego eirene, que no grego moderno se chama Irene, não é ausência de guerra, não é ausência de conflitos, mas essa paz é o sentimento de estar completo em Deus. Essa paz é o sentimento de saber qual é o propósito da sua vida. Essa paz é o sentimento de saber por que você está aqui e o que você tem por fazer. É você estar em paz, meu irmão, mesmo diante de circunstâncias adversas. É você estar em paz mesmo diante do caos. É você estar em paz mesmo diante de uma guerra se apresentando diante da sua vida. E essa paz, ela vem por meio de Jesus. Essa paz, ela veio por meio daquilo que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. E o que Jesus fez, meus irmãos, foi justamente tornar Deus o nosso Pai. Jesus morreu na cruz, Ele nos comprou por meio do seu sangue, para que Deus se tornasse o nosso Pai. Por isso que Ele diz, da parte de Deus, nosso Pai. O Senhor nos adotou por meio de Cristo. Romanos 8,15 nos diz que nós recebemos o Espírito de adoção, pelo qual nós podemos dizer, Abba, Pai. E essas realidades, meus irmãos, essas realidades espirituais, elas deveriam abençoar o coração dos irmãos. E elas deveriam alimentar os irmãos a viverem uma vida de devoção ao Senhor. Nós somos chamados por Deus para sermos santos. Nós somos chamados por Deus para sermos fiéis. Nós temos graça e paz da parte de Deus, que agora é o nosso Pai, por meio de Jesus. O apóstolo de Deus, o enviado de Deus, escreve àquela igreja dizendo, vocês são santos. Vocês são fiéis, vocês têm graça e paz da parte do Senhor. E o que a palavra de Deus nos diz hoje é que nós da Igreja Batista de Puxim somos santos, somos fiéis e desfrutamos da graça e da paz do nosso Pai por meio de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, a grande ideia desse texto para nós é que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, por Jesus, nos capacita a cumprirmos o nosso propósito de sermos santos e fiéis em Cristo Jesus. Então, a graça e a paz de Deus, o nosso Pai por Jesus, nos capacita a cumprirmos o nosso propósito de sermos santos e fiéis em Cristo Jesus. E o que é que Deus quer conosco, pastor? Só por meio dessa saudação. O que é que Deus quer para nós só por meio desses 2 versículos? Deus, Ele queria ali motivar os efésios para viver uma vida de glorificação ao nome do Senhor. E da mesma maneira, Deus quer de nós aqui de Puxim, que nós estejamos motivados a uma vida de glória a Deus como igreja. Deus quer da sua vida que você glorifique a Deus como igreja. Deus quer desta comunidade que nós glorifiquemos ao nome do Senhor como sua igreja. Lembre-se que Deus fez de nós agora um exemplo para as nações. Lembre do que Jesus nos diz lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 14, quando Ele diz, vós sois luz deste mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A igreja de Jesus é essa cidade edificada sobre o monte. E a nossa luz tem que ser vista ao mundo. Aquilo que Jesus fez por nós tem que ser visto em Puxim. A obra do Senhor em ter nos santificado e nos feito fiéis a Ele por meio da sua graça e paz, deve ser vista por meio das pessoas que estão ao nosso redor.
por meio daqueles que passam por essa igreja, que entram nesse templo. É essa a vontade de Deus para cada um de nós, meus irmãos. Porque foi para isso que Jesus morreu. O que Jesus fez na cruz nos uniu. O que Ele fez por nós serviu para que nós fôssemos adotados. Jesus morreu na cruz para que nós nos tornássemos parte do seu plano, do seu propósito de ser glorificado, de ser o centro de toda a terra, de fazer com que toda língua confesse que Jesus é o Senhor. E é por isso que o versículo 16 de Mateus 5 nos diz: assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. O propósito de Jesus, meus irmãos, é nos mostrar quem nós somos nele e também o que é que nós devemos fazer para a glória dele. E por isso, para nós encerrarmos, eu quero perguntar para você algumas coisas que esses versículos nos chamam a atenção. Meu irmão, qual é o propósito da sua vida? Qual é a razão de você estar aqui? Qual é a razão de você ser um crente? Qual é o propósito da sua existência? Você nasceu por nada? Você é como uma das pessoas do mundo que ficam se perguntando qual é o sentido da vida? Nós sabemos qual é o sentido da vida. Nós sabemos qual é o nosso propósito. Você precisa saber isso. Meu querido, você, assim como aquela igreja estava em Éfeso e também em Cristo, você está em Puxim, mas acima de tudo está no Senhor Jesus. Você tem pisado nesse mundo com os seus pés, mas a sua cabeça tem estado nas regiões celestiais. Você tem vivido como cidadão desse mundo, mas acima de tudo você é um cidadão dos céus. E mais do que isso, você pode dizer: pastor, eu sou isso, eu caso perfeitamente nessa descrição, mas vamos ver isso no dia a dia. As suas ações, o seu modo de ser, de agir, de reagir, demonstram que de fato o seu interesse não está aqui nesse mundo, mas está nas regiões celestiais. A sua rotina tem evidenciado que o seu interesse não é juntar tesouros nesse mundo, mas juntar tesouros nas regiões celestiais. Será que você tem vivido de fato como cidadão de Puxim, mas que na verdade defende os interesses do reino de Deus? Será que a sua fé demonstra isso? Porque muita gente diz: eu creio em Jesus, eu sou salvo em Jesus, mas a vida prática dessa pessoa demonstra que ela não é salva. E não somente porque ela não pratica as obras de um crente, mas porque ela não confia em Jesus. Ela põe a confiança da sua vida na sua mão, nos seus méritos, na sua força, naquilo que ela pode fazer. E se há uma coisa que a carta aos Efésios derruba, é justamente essa ideia falsa de que a pessoa pode se salvar. Sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Será que você de fato é alguém que está em Cristo, unido a Cristo, vivendo em Cristo? Por isso, meu querido, você precisa nessa noite descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Você precisa conhecer e viver o propósito de Deus para a sua vida. Busque estudar na palavra de Deus, busque conhecer as Escrituras. Nós estamos aqui, meus irmãos, às quintas-feiras, em culto de doutrina, falando justamente sobre as marcas de uma igreja saudável, as marcas da igreja de Éfeso. E que como nós devemos nos adequar para crescermos na palavra de Deus. Venha aos nossos cultos de doutrina. Participe toda quinta-feira às 7 horas. Venha à escola bíblica dominical, venha aprender da palavra do Senhor, venha crescer na graça e no conhecimento de Cristo. Venha aprender, meu irmão, qual é a sua função aqui nessa igreja e consequentemente nesse mundo. Aprenda, conheça o Senhor, para que essas verdades elas possam inundar a sua vida. Para que essas verdades possam transformar o seu ser, para que você passe a viver uma vida de glorificação do nome do Senhor, porque se você não faz isso, sua vida está sendo vivida em vão. Você, meu querido, está em Cristo. Meu irmão, lembre-se da palavra do Senhor, lembre-se daquilo que Paulo disse aos Efésios e que ele está dizendo a Puxim nessa noite. Nós somos santos de Deus. Nós somos fiéis em Cristo Jesus, por causa de Jesus Cristo. Nós somos capacitados a vivermos uma vida de fidelidade, de obediência ao Senhor.
Você agora tem sobre a sua vida toda a graça e paz da parte de Deus, de Cristo Jesus. Meu irmão, em nome de Jesus, essa noite, veja quem você é. Atente-se à realidade de quem você é. Entenda qual é a sua função nesse mundo e viva para a glória do Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, pedindo aí que nos abençoe cada vez mais e que nós possamos nos alegrar, nos encher de significado, de completude, de propósito, ao cumprirmos tão somente a vontade do Senhor que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz.